Muito bem, vamos lá, guris. Primeiro assunto de hoje é esse Renato que se disse em cima do muro em uma entrevista exclusiva ao Marcos Souza, de GZH. Ele revelou algumas situações como, por exemplo, estar em cima do muro se fica ou se sai do Grêmio no ano que vem, justamente em função das vaias que andou ouvindo num jogo ali, no último jogo na Arena. Eu queria, e até aqui, Vaguinha, falar muito, eu quero citar a interpretação de texto. Tá, eu quero dizer que a gente tem a fala do Renato. Tu quer ouvir primeiro ou tu quer começar? Eu acho que a gente tem que dar ênfase para a última frase dessa resposta que começa com o sexto sentido dele. Tá, isso mesmo. A última frase. Tá. Vamos lá. Esse trecho que a gente tem? Vamos lá. Não, é que aí para aí, mas tem o finalzinho. Vamos ouvir, então. Hoje, no seu sentido, estou em cima do muro. Estou em cima do muro. Eu fiquei muito triste quando eu soube. Eu fiquei triste, não vou negar, nem precisava tocar nesse assunto aqui, até por isso que eu digo, não é coisa que eu fiquei triste que me falaram que a torcida me vaiou. Vaiou no início do jogo? Então, você quer que faça o quê? Eu entendo o torcedor. Nós perdemos o Grenal, nós temos a Copa do Brasil e da Libertadores. Ok. O Renato tem culpa? Tem culpa. Tá bom. O mato assim no peito. Muito bem, ouvimos e agora vamos entender melhor, vamos ter uma aula de interpretação de texto com César Cidade. É que, na verdade, tem um pouco mais longo. O que eu quero colocar é que o Renato, em determinado momento, que a gente tem que pensar no futuro, não adianta muito a gente olhar para trás. Em determinado momento, Vaguinha, o Renato coloca que o torcedor irá definir o seu futuro no Grêmio. Ele fala isso. Dito isso, Vaguinho, tudo que nós falávamos até aqui ganhou um novo componente. Quando o Renato coloca para alguém o destino dele, ele diz que ele quer ficar. Sim ou não? Bom, se ele vai ouvir o torcedor, e o torcedor disser que sim, ele vai ficar. Se não, ele não fica. Por que eu chamo? Agora, Só um pouquinho. Antes disso, mas o que o presidente faz no Grêmio? Antes disso tem a definição da direção. O presidente então faz assim, o quê? para chegar a essa entrevista, já tem um convite para ele ficar. Não, eu acho, eu nem quero ir tanto em alguma coisa que a gente pense assim. Eu tô pegando só a ideia dele. O que tinha na cabeça de todo mundo era que o Renato, de alguma maneira, estava cansado. Nós, inclusive, ouvimos muito isso em especulações. O Renato estava cansado, que ele não tinha mais... que ele iria descansar no início do ano, que ele estava estafado com um ano desgastante que nós tivemos. Só quero colocar mais dois ingredientes aqui. Porque eu acho que essa informação ela muda todo o cenário. Porque ela entrega para a diretoria a necessidade de dizer tu fica ou não. Independente da vontade dele. Algo que não estava no cenário. É surreal isso, cara. Mas é diferente. Surreal. É que todo treinador quer ficar. Quem é que decide quem é o treinador de um clube de futebol? É diferente. É a direção, Tá, gente. eu sei, Vaguinho. Mas conceitualmente assim, é isso, mas por que se tinha uma dúvida de que o Renato, se ele tinha ou não a ideia de ir embora, se ele estava saturado ou se Acabou. não estava, ele disse que não. Isso. Ele disse que teria um contrato vitalício com o Grêmio. Isso não é uma questão. Então, essa é a grande discussão. A grande discussão é essa. A partir do momento em que o Renato dá essa entrevista, ele muda o cenário. Não é o Renato que vai, de alguma maneira, aliviar a discussão com a diretoria. A diretoria é que vai ter que decidir. Isso. Não, mas ele deixa entender que se, por exemplo, o Grêmio continuar mal e ele for vaiado na Arena, que ele pode desistir por isso. Porque aí o torcedor tirou ele. Isso. Bom, É isso o que ele Renato diz. sempre foi um cara de muita personalidade, tá? Neste episódio, tudo que ele tá fazendo é entregando e não decidindo. Ele entrega pro torcedor. Pra direção. E joga pra direção a responsabilidade. Eu ganhei aqui 2, 3 jogos, ganhei do Juventude e tal, a torcida me aplaudiu. Agora é com vocês aí. É isso aí. Mas Ele não decide. Isso. Se ele tem convite, eu acho que ele não tem convite, tá? Não. Essa entrevista deixa claro que ele vai ficar, porque ou não teve um convite que agradou ele, que faça ele querer sair. Isso já por isso é que é legal. Olha a função, olha a diretoria. Quanto tempo falta para acabar a gestão? 1 ano. Qual o treinador de ponta
aceita o contrato de 1 ano no futebol brasileiro hoje? Me diz um treinador dos nomes importantes que aceitaria um contrato de 12 meses para treinar um clube como o Mas Grêmio. quais são os nomes quem importantes são que os estão importantes? disponíveis? Não é importante, tô dizendo, tu vai lá, o que fala, que é zero a possibilidade, tá? O Hernan Crespo, falei com um agente dele ontem, é zero a possibilidade. Falou com a gente do Crespo? Falei. E aí? Ele tá indo para, ele quer ficar mais perto da Itália, ele tem uma relação muito forte Ele tem com o filho que mora lá. Ele tem filhos que moram lá, e são italianos, inclusive, Sim. são 3 filhas, né? Isso. E vai, não é aqui o destino do Crespo. E... Vamos pegar o Voivoda, É, do Fortaleza, tá. tá? Não vai Esse ser Fortaleza cara- por conta Não, esse vamos cara- dizer, vamos dizer, terminou o ciclo lá, Isso, tô também. livre no mercado. Esse Mas cara vai aceita aceitar. um ano. Esse É? cara não aceita 1 ano. Sim. Então, isso coloca um ingrediente maior ainda. E é isso que eu quero que... E o Renato ontem, sabe o que ele fez? O Renato ontem criou uma enquete. Ele criou uma enquete. Na rede social dele? Não, ele criou, através tá, da entendi. pergunta dele, ele criou uma Entendi. grande enquete entre gremistas, que será solucionada, inclusive, por algo que ele não vê. Não, é mais ou menos a enquete que a gente criou aqui, né? A gente Vocês sabe acham que fica ou Isso, que não tu fica? viu qual é o termômetro do Renato? O termômetro do Renato é o estádio. Isso. A torcida. Não é a rede social, não é o segue o fio, não é os influencers, ele nem vê. Não é o segue o fio, é ótimo. Não, mas ele não vê. O que ele disse ontem é que a torcida no estádio. Sim. E aí é o seguinte, e aí isso que eu quero colocar para vocês e encerro aqui a minha participação. Como é que foi a vaia? Né? Foi dividida. Não foi uma vaia uníssona. Não foi. Teve vaia. Teve vaia, teve. Meio a meio. Eu tava lá. Teve vaia e teve aplauso. Qual jogo foi? Foi o último. Goianiense, ou depois do Grenal. Quantos mil torcedores? Tinha 30 e tantos, 37. Mas assim, quando a gente fala, a gente Não, tá não. falando do treinador. Só que agora o Renato botou um componente novo na vaia. Cara, olha só. Ele criou. Tu não acha que ele criou Rapidinho, enquete? Kelly. Rapidinho, Diga. Kelly. Que continue assim. Que continue tudo assim no Grêmio. Não existe nenhum processo profissional de escolha de direção, de comissão Tá técnica nova. É outro que assunto. continue assim. É outro Mas eu assunto. acho Se o que Grêmio esse vai é o ponto. decidir pela vaia da torcida quem vai ser o treinador, que continue assim. A torcida colorada agradece. Eu preciso te dizer o É seguinte. surreal isso. Eu preciso te dizer. Aí aqui o Thiago vai olhar ali, o Thiago e a Amanda vão olhar ali o chat e vão dizer, ó, tira o Vaguinha aí, pode tirar o Vaguinha. Vamos tirar o Vaguinha, que isso? Isso não existe, Eu gente. preciso Olha, se a audiência pegar muito no teu pé, mandar Ó, muito aqui não no é chat o- que tu tem que sair do programa, tu te liga. Não é. Mas aí, tudo bem, mas aí a direção, se me demitir, vai estar sendo amadora. Porque ela tem que me demitir se eu tô falando É isso aí, bobagem, é isso aí. se eu tô chegando E se atrasado. tu não agradar o espectador, não interessa. Vaguinha, Não, mas aí é que tá, Kelly. Aí é que tá. tá certíssimo. É outro assunto, mas tu tá certíssimo. A audiência não tá aqui vendo o meu trabalho, Entendi. outro trabalho. Tô usando uma figura, Não, mas entendeu? eu tô gostando da tua análise. Agora, chegar aqui e dizer, não, tira a Vaguinha. Abre uma votação aí, vai dar 90% pra me tirar. Ô, Então, só que a direção não, Não dá. pode ir em cima Vaguinha, disso, cara. Vaguinha. E o clube de futebol chegar a esse, pô, mas Tá, vem mas cá, é- olha a mas, discussão que nós Vaguinha, estamos tendo, gente. Tá, mas assim, Se ó, a quem- vaia da torcida do Grêmio, com 24 mil pessoas no estádio, vai decidir o treinador do Grêmio. Não, mas eu tô feliz gente, na eu vida. queria- Mas vem cá, eu queria o olhar por Renato- outro ponto, no sentido ninguém de acha, que... ninguém diz. Não é isso que vai definir, né, mas gente? é que, de repente, será que o Renato... Que não? Não é isso. Mas Isso é, olha o que o só. isso é o que o Renato sugere. Ele não sugere. quer dizer que ele vai não quer dizer Bom, que o Grêmio vai fazer. Então o Grêmio vai mudar. Não. Porque até aqui tem sido assim. Quem decide as coisas no Grêmio é o Renato. Quem decide as Também, coisas no Vaguinha. Grêmio é o Só Renato. que essa já- E ele se coloca, César, nessa entrevista como definidor da situação. Bom, eu vou ouvir a torcida e eu decido. Não é bem isso que ele diz, mas enfim. Como que não é isso? Não foi isso, porque ele diz que isso passa. Só que ele entrega para a torcida uma enquete sobre a vontade dele. É isso que ele faz. Isso. Não, eu acho que ele não entrega não só sobre a vontade dele, ele entrega sobre uma possível decisão que ele possa vir a tomar. Sim, a vontade né? dele. Ele vai, a torcida dizendo sim, ele vai não ficar, né? Porque passa pela Cogitar diretoria. a possibilidade de... O que eu defino Uma enquete aí. Vaguinha tem que ficar no segue o fio, sim ou não? vai ganhar 100%. Vai tomar 90 a 10. A gente pode abrir. Se eu Abre a fizer 10 enquete. Se eu fizer 10%, eu pago churrasco pra Tá, vocês. olha aqui, falando É que em assim, enquete, ó, a gente não tá considerando, sobre essa questão, assim, o Renato sabe de tudo isso. O Renato sabe que a direção do Grêmio não tem coragem de mandar o Renato embora ou de não renovar com o Renato se o estádio estiver aplaudindo ele. Ele sabe disso.
Ele jogou pra torcida a decisão. Sempre foi Ele- assim. Não foi uma coisa que ele Sempre disse foi assim. assim. Tu tem razão. Não foi assim, ele não tá com a torcida como termômetro. Ele tá jogando pra torcida porque ele sabe que a torcida vai decidir. Então, o torcedor que for pro estádio nos últimos 2, 3 jogos do Grêmio na Arena, o torcedor vai com esse pensamento de vaiar ou aplaudir o Renato de acordo com o que é pro próximo ano. E o Renato sabe que isso interfere na direção. Essa direção do Grêmio não vai ir contra a torcida. Se no É último essa. jogo tiver Não Grêmio... é essa todas as direções, Munari. Mas o Todas Odoni as demitiu direções ele. são assim. Foi o Odoni que demitiu ele? O Odoni foi o único que demitiu ele. Demitiu ele, no meio da temporada. E trouxe o Julinho Camargo, não foi? Olha as loucuras que os caras fazem também. Deixa eu dar uma parcial Mas aqui assim, na ó, nossa o enquete. Renato tá jogando pra torcer porque ele sabe que a direção não vai contra a torcida. Ó, o que a gente tem? A pergunta é a seguinte: você acha que o Renato vai renovar com o Grêmio? 57% acham que sim, 43% acham que não. Tá dividida, assim, né? Claro, tem uma vantagem ali pro sim, vai renovar, mas ainda assim eu considero que tá meio a meio aí a opinião do torcedor. Lembrando que a gente propôs essa enquete não com a vontade do torcedor, mas o que o gremista acha que vai acontecer. Já a gente vai abrir a enquete aí para saber se vocês querem que o Vaguinha siga ou não no Segue o Fio. Essa eu quero ver. Comentários por aqui. Marcelo Rebelo. Bom dia, é manifestação da torcida que ele quer? Ficou triste? Sinto muito, mas vai chorar diante da sonora vaia no próximo jogo. Que isso, gente? O torcedor quer humildade e trabalho. Márcio Krieger, sejamos sinceros, o Renato quer ficar porque viu que o mercado está se fechando para ele. Marcelo Borges, um abraço para o Vaga e para o CCD. Só para esses dois, tá, Munari? Pra gente não tem abraço. Tá bom. O meu filho e eu conversamos com eles ontem num restaurante, muito simpáticos. Por isso, entendi. Ah, exatamente o... Vocês Puxa, recordam esqueci o dessa nome do... dupla? É, o menino É o menino machucou o braço. Marcelo. Marcelo Borges. machucou o braço. Torcedores do Internacional que estavam no restaurante junto, eu e o Vaguinha saindo. Gostam de ti? Não, Colorado? eles falaram, olharam só pro Vaguinha, pra mim não olharam. Temos 2 pontos aí. Eles Mas, almoçam mas sem agora eu nos descobri, convidar. Esse é agora o eu ponto. descobri que eles nos viram. Eu achei que eles só tinham visto o Vaguinha. Ah, tá.